Nós amamos MMA por diversos motivos: a fanfarronice, as rivalidades, as porradarias, os desfechos inacreditáveis, o suor e sangue da batalha, as lágrimas que escorrem na vitória e na derrota. Mas tem momentos que batem diferente nas nossas emoções. Você não apenas assiste ou escuta, você sente. Eu tô falando daquele frio na espinha, o arrepio no braço. São momentos que nos conectam a algo quase sobrenatural que acabou de acontecer numa jaula. Hoje nós vamos lembrar de 10 momentos que por um motivo ou outro mexeram com as nossas emoções de uma forma tão única e especial. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 momentos arrepiantes do MMA. Número 10, Miesha Tate vence no apagar das luzes. Parece óbvio, mas no MMA a luta só acaba quando termina. Quando Ronda Rousey tomou para si o cinturão de Miesha Tate no Strikeforce, quebrando o braço da americana em 2012, parecia difícil imaginar Miesha Tate como campeã do mundo novamente. Ainda mais depois de tomar uma surra de Cat Zingano em sua estreia no UFC. Uma lesão tirou Zingano da jogada e abriu as portas para Miesha novamente, mas ela acabou batendo mais uma vez no armlock. Só um milagre faria Miesha Tate ter outra chance ao título. Ela venceu 4 seguidas, mas ninguém queria ver uma trilogia entre elas. Mas foi aí que Holly Holm deu uma bicuda na cara de Ronda e acendeu a luz no fim do túnel para Miesha. Holly não quis esperar a volta de Ronda para a lucrativa revanche e topou enfrentar Miesha antes. Holly era mega favorita e Miesha precisava acabar com ela no 5º round ou a luta terminaria empatada, e foi aí que ela fez o impossível. A 2 minutos do fim, Miesha conseguiu a queda, pegou as costas de Holly e conseguiu uma das finalizações mais dramáticas da história do UFC, apagando Holly, levando a galera à loucura. Todo mundo se arrepia sempre que vê essa cena. Como bem disse Joe Rogan, é disso que campeões são feitos. Número 9, Matt Hughes volta a andar até o octógono. Os prognósticos médicos eram muito ruins quando a picape de Matt Hughes foi atingida por um trem no dia 16 de junho de 2017. Ele estava em coma e conseguir se recuperar parecia improvável. Se ele sobrevivesse, ele poderia virar um vegetal. Tudo isso aconteceu fora dos holofotes porque a família preservou bastante o lutador no início, mas a recuperação dele foi um verdadeiro milagre. Palavras dos próprios médicos. Parecia improvável que Hughes conseguisse voltar a andar ou falar, especialmente na data em que o UFC voltaria a fazer um evento em St. Louis, em janeiro do ano seguinte. Mesmo assim, quando o UFC começou a passar no telão da arena um vídeo sobre as maiores conquistas do lutador ao som de Um Garoto do Campo Pode Sobreviver, Matt Hughes entrou na arena e caminhou até o octógono. É claro, foi triste ver um homem que teve uma carreira lendária e por anos foi considerado imbatível, agora caminhar com dificuldade, com corpo fraco e frágil, mas a força de vontade com a qual ele andava e cumprimentava os fãs foi a prova de que ele é forte demais. Não importa o que você acha dele como pessoa, é difícil não se emocionar vendo aquela cena, e a música estava certa, o garoto do campo pode sobreviver. Número 8, Griffin estraga a estreia de Shogun. Maurício Shogun era o cara quando ele entrou no UFC. Ele era o melhor que o Pride tinha a oferecer entre os meio pesados, depois de enfileirar uma galera e conquistar o GP da categoria com vitórias sobre Quinton Rampage, Ricardo Arona, Alistair Overeem e Kevin Randleman. Ele era o tipo rei sem coroa no Japão, e foi aí que entrou o boa praça Forrest Griffin. O cara teve uma carreira decente depois de ser campeão do TUF, ganhando 4 das 6 lutas mais recentes, mas era o azarão contra a estrela do Pride. A real é que ninguém olhava para Forrest e enxergava um futuro campeão do UFC. Ele era a bucha do canhão para recepcionar Shogun mesmo. Mas é claro que não foi bem assim que a coisa aconteceu. Forrest não tirou o pé do acelerador por 3 rounds e parecia que o brasileiro não tinha mais tanto gás no fim do segundo assalto. No round final, a poucos segundos do fim, Forrest fez o inimaginável e finalizou Shogun com mata-leão. A emocionante comemoração dele entrou para a história resumindo bem o que foi aquela noite e o que o torna um cara tão carismático e gente boa. Número 7, Anderson Silva passa o bastão. Esse momento talvez se torne ainda mais significativo conforme Israel Adesanya progrida em sua carreira, mas enfrentar a lenda Anderson Silva pouco antes de conquistar o cinturão do UFC pareceu o script perfeito. O esporte nunca presenciou um reinado como o de Anderson Silva nos médios, mas o invicto Adesanya já arrancava elogios e comparações já no início de sua carreira. É muito raro ver o passado encontrar o futuro dentro do octógono, mas isso foi possível quando eles se enfrentaram na Austrália. Foi a luta da noite, mas não foi aquela porradaria insana padrão. Foi um balé entre dois dos melhores strikers do esporte. Foi uma partida de xadrez na qual Adesanya levou a melhor sobre o quarentão Anderson. Os dois se abraçaram no fim, emocionados, e se curvaram um ao outro. Anderson levantou Adesanya no fim como se dissesse: vai garoto, agora é sua hora. Foi emocionante demais, vamos torcer para que Adesanya se mantenha firme nessa corrida depois de receber o bastão de Anderson. Número 6, a volta de José Aldo ao Rio. 1713 dias é tempo demais para ficar jogando só na casa do adversário, especialmente
especialmente quando você é considerado um dos melhores lutadores peso por peso do planeta. José Aldo lutou no Top Fighting Championship 3 no Rio de Janeiro e só voltou depois de reinar no WEC e defender o cinturão do UFC mais 2 vezes. O adversário da vez era o wrestler invicto Chad Mendes, que era considerado um desafio de peso, mas acabou decapitado a 1 segundo do fim do primeiro round, tomando uma joelhada na fuça. Antes que os narradores pudessem começar a exaltar Aldo, o cara simplesmente se jogou pra fora do octógono. Eu também tava lá e vi essa cena de pertinho. Será que ele ia correr pra fora do ginásio a lá BJ Penn ou fugir como Forrest Griffin? Vamos torcer pra ele não atacar o time rival como fez Khabib, né? Mas não foi nada disso. Aldo correu mais rápido que o Usain Bolt e se jogou nos braços da galera. Joe Rogan disse que parecia uma porradaria, e realmente parecia, mas era tudo uma grande festa. E do meio daquela multidão surgiu José Aldo, carregado nos ombros por um fã e uma das melhores comemorações da história. É impossível não se arrepiar vendo essa cena. Número 5, Minotauro e a volta pra casa. Minotauro não era mais o mesmo lutador quando finalmente teve a chance de lutar no Brasil pela primeira vez, enfrentando o peso pesado meio comediante Brendan Schaub no UFC Rio. Esse evento era especial por muitos motivos. Primeiro seria a estreia do UFC no país sob o comando de Dana White, e Minotauro, à época com 35 anos, não lutava há 1 ano e meio depois de uma séria cirurgia nos quadris, depois de ser nocauteado por Cain Velasquez. 35 anos não é muita coisa para um peso pesado, mas o cara tinha 40 lutas profissionais nas costas. Juntando isso ao fato dele ter ficado muito tempo afastado por uma cirurgia e essa quilometragem toda, todo mundo estava preocupado com o futuro da lenda, e era bem irônico que Minotauro, que viajou o mundo por décadas para lutar, teria sua primeira chance em solo nacional em uma arena que ficava a alguns quarteirões da sua academia. Não era surpresa para ninguém que Schaub era o favorito nas casas de apostas, já que ele tinha nocauteado 4 lutadores em sequência no UFC, incluindo Mirko Cro Cop. Tinha tudo para ser uma noite deprimente para os brasileiros, mas Minotauro simplesmente passou o carro no americano em menos de 4 minutos. A arena ficou ensurdecedora quando a galera foi ao delírio. Eu tava lá. Minotauro subindo na grade para comemorar ao lado do irmão gêmeo foi de arrepiar. Cigano é o cara mais feliz do mundo e eu nunca tinha visto ele sorrir tanto quanto naquela noite. Que momento, meus amigos! Número 4, Hélio Gracie aperta a mão de Sakuraba. O duelo Royce Gracie vs Kazushi Sakuraba foi um daqueles momentos históricos do esporte. O Pride foi criado para provar que o pro wrestling japonês seria páreo para o jiu-jitsu da família Gracie, com o duelo entre Rickson Gracie e Nobuhiko Takada diante de quase 50 mil pessoas em Tóquio. A batalha de ideologias virou questão de honra para os japoneses. Embora Takada não tenha obtido sucesso em nenhuma grande luta no esporte, seu pupilo Sakuraba conseguiu, finalizando Royler Gracie no Pride 8, dando à família a primeira grande derrota no esporte desde 1951. Sakuraba se tornou um herói nacional, fazendo com que Royce saísse da aposentadoria para vingar a família no GP do Pride em 2000. Os dois se enfrentaram nas quartas de final e a família Gracie exigiu que não houvesse interrupção do árbitro nem limite de tempo. Toda aquela rivalidade se resumiria em 6 rounds de 15 minutos. Royce até que começou bem, mas não foi páreo para o ímpeto japonês, que era mais completo. Com Royce se cansando e levando a pior, era questão de tempo. O público foi ao delírio enquanto a toalha voava do corner de Royce ao centro do ringue, dando a vitória a Sakuraba. A reação dos sempre silenciosos japoneses é emocionante demais, mas Sakuraba estendendo a mão para o patriarca Hélio Gracie e o cumprimentando, agradecendo por tudo que ele havia feito pelo MMA, é ainda maior, especialmente por todo o significado histórico que tudo aquilo tinha. Que momento! Número 3, Fabrício Werdum supera Fedor Emelianenko. Foi extremamente chocante, foi impossível não se arrepiar ao assistir pela primeira vez a queda do último imperador Fedor Emelianenko diante dos seus olhos. É verdade que esse momento perdeu um pouco do seu valor por tudo que aconteceu depois, mas você tem que se colocar naquele momento da história para entender sua real importância. Werdum não era campeão do UFC, ele tinha sido rejeitado pela empresa. Fedor ainda não tinha perdido para Antônio Pezão e Dan Henderson. Ele também ainda não tinha ganhado roubado de Fábio Maldonado. E ele também ainda não tinha sido nocauteado por Matt Mitrione. Naquela época ainda era o Fedor, o pica das galáxias, o gurilão da bola azul invicto por mais de uma década. E não, a derrota por interrupção médica contra Kosaka não conta. Ninguém se importava com as leves dificuldades que ele teve contra Brett Rogers. Ele ainda era super favorito contra Werdum. Nem passava pelas nossas cabeças que ele poderia perder um dia. E a luta começou como todos imaginávamos, com Fedor derrubando Werdum rápido. Mas ele se empolgou e acabou caindo num triângulo. Mas calma, ainda era o último imperador. É claro que ele iria escapar dessa, né? Não, não deu. Fedor durou alguns segundos, mas teve que ceder ao armlock no triângulo que encerrou sua histórica série invicta. Parecia o fim do mundo. Fedor perdeu uma luta. Os comentaristas estavam incrédulos.
vemos os fãs chocados na arquibancada. Porra, até Werdum parecia um pouco surpreso. Esse momento foi tão surreal e impensável que até o replay arrepia. Número 2, Anderson Silva é nocauteado. Esse é um dos momentos na vida que todo fã de MMA lembra com riqueza de detalhes onde estava quando tudo isso aconteceu. Anderson Silva ser nocauteado por Chris Weidman no UFC 162 era simplesmente inimaginável. Beleza, Chael Sonnen deixou o campeão na bacia das almas no UFC 117, outro momento emocionante que poderia entrar nessa lista, mas aquele foi outro negócio. Anderson não chegou perto de ser nocauteado por Sonnen, apenas não conseguiu impor sua estratégia e foi forçado a lutar de costas para o chão por 5 rounds. Sugerir que alguém conseguiria nocautear o maior peso médio da história em pé era puro delírio. A verdade é essa, especialmente Chris Weidman. Sério, quem era esse cara? Tá, ele nocauteou Mark Munhoz, mas e daí? Claro que ele não seria o cara a encerrar a maior sequência invicta do UFC, né? Mas ele conseguiu. Anderson pareceu ficar tonto com o soco de Weidman, ou tava fingindo mesmo, mas não contava com o último soco de esquerda que pegou no seu queixo. Ele não esperava por essa, esse nocaute foi de arrepiar. Sério, foi tão surreal que todo mundo achou que o Anderson tava fingindo que estava sendo nocauteado e só acordou quando o árbitro encerrou a luta. Esse ainda é tranquilamente um dos momentos mais chocantes e surreais do esporte. Como o narrador bem definiu, você não pode brincar demais no octógono. Número 1, pra essa eu tenho que respirar. A encarada sangrenta de Lawler e McDonald. Essa foi a melhor luta da história do MMA, ou pelo menos ela merece estar no pódio entre as melhores. Nenhum diretor de cinema seria capaz de fazer um script tão perfeito quanto esse na luta entre Rory MacDonald e Robbie Lawler. Os dois definitivamente perderam alguns anos de vida saindo na porrada dentro do octógono no dia 11 de julho de 2015. Lawler estava voando depois de uma longa carreira no esporte, desafiando o tempo para se tornar campeão do UFC meses antes. Do outro lado da jaula estava um jovem canadense que tinha chance de revanche depois de uma decisão dividida 2 anos antes. Rory havia vencido 2 de 3 tops da categoria para ter uma segunda chance, dessa vez pelo cinturão. Lawler vinha de batalhas sangrentas com 3 lutas da noite nas últimas 4 aparições no octógono. Então naturalmente imagina-se que ele torcia para ser uma luta rápida e fácil, mas não foi isso que aconteceu. Os dois já estavam destruídos fisicamente a poucos segundos do fim do 4º round. Exaustos, quebrados e banhados em sangue, os dois decidiram não voltar para o corner ao final do assalto. Em vez disso, eles pararam no centro do octógono e se encararam, claramente desafiando um ao outro sem precisar falar uma palavra sequer. Meus amigos, eu tava lá, eu vi de perto essa cena, foi de arrepiar, uma das cenas mais icônicas da história do esporte, realmente inesquecível. Lawler voltaria com tudo para nocautear o rival no último round, dando o desfecho perfeito à luta perfeita. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold, e um salve também para Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.